Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição das Conversas Vadias. Neste momento vivemos um contexto de acelerada mutação na geografia da produção de drogas, nas formas de consumo, de funcionamento dos mercados e torna-se essencial refletir sobre a situação das drogas na Europa. Vivemos um momento particularmente desafiante a este nível. E recentemente foi aprovada a criação da nova Agência Europeia para as Drogas. Por isso hoje decidi trazer a esta conversa um convidado muito especial. Um belga com grande experiência nesta área, uma das pessoas que melhor conhece esta temática e que é nada mais nada menos que o atual diretor do Observatório Europeu para a Droga e a Toxicodependência, que brevemente se transformará na Agência Europeia para as Drogas, com uma área de competências reforçada, uma missão reforçada e com recursos reforçados, e que continuará sediada em Lisboa, como acontece atualmente com o Observatório. O nosso convidado, já todos adivinharam, é Alexis Gosdil. E eu atrever-me-ia a dizer que um dos belgas mais portugueses, porque fala um português perfeito e é já um lisboeta dos quatro costados, porque está vivo há tantos anos no nosso país que tenho a certeza que já se sente meio português, meio belga. Nós já nos habituamos a olhar para ele assim como mais um dos nossos. E vamos então começar esta conversa num momento que é particularmente desafiante, e gostaria de lhe propor, Alexis, que nos fizesse uma breve abordagem sobre o significado desta passagem do Observatório a uma agência e com tudo o que isso acarreta ao nível da disponibilidade de recursos, de uma maior capacidade de intervenção e também com uma missão redefinida. Gostava de o ouvir, primeiramente, para começarmos esta conversa sobre estas questões que têm a ver mais diretamente com a nova agência e com o desafio que ela representa. Muito bom dia, Isabel. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. A Isabel tem toda a razão. Estamos num momento particular na Europa enquanto à situação geral das drogas, que podemos definir assim. As drogas hoje são por todas as partes da Europa. Qualquer coisa pode ser utilizado como droga e todos nós podemos enfrentar, seja pessoalmente ou através de conhecidos, familiares, amigos, colegas, um episódio momentâneo ou crônico de conduta adictiva. Frente a esta situação, a União Europeia, ou seja, a Comissão Europeia, o Conselho e o Parlamento Europeu têm decidido que a hora tem chegado de adaptar a nossa agência às novas necessidades e também dar mais recursos para ajudar-nos todos a enfrentar melhor os novos desafios. Aqui é interessante lembrar-se que a agência foi estabelecida há 30 anos, ou seja, em fevereiro de 1993, para responder à questão quantos. O problema nessa altura era a epidemia de heroína, com muita gente a morrer nas ruas das principais cidades da Europa, o problema do HIV e do SIDA relacionado com o uso por via intravenosa. Enfim, um conjunto de problemas pelos quais ninguém tinha uma aproximação, uma ideia, uma estimativa, certa de qual é o tamanho do problema e quais são as necessidades.
Então, por isso foi estabelecido o observatório, e a missão essencial do observatório era monitoragem, organizar a recolha de dados para perceber melhor quais são as necessidades, quais são os riscos e cada vez pouco mais quais são as respostas, seja para a prevenção, redução de danos, tratamento, mas também as estratégias e as políticas e as legislações. Hoje, o nosso novo mandato, e quero aqui agradecer mais uma vez a Isabel e o Parlamento Europeu pelo apoio total e incondicional, mas também o governo português, através do apoio permanente, seja do governo, do CICAD, do Dr. Golão, do equipo, para aquela cooperação que temos tantos anos. A nossa missão agora vai ter três vertentes, não só um. O primeiro vai ser seguir a monitorização do problema, mas com mais recursos, com mais dados, para também conseguir ter uma melhor capacidade para tratar de adivinhar quais podem ser as futuras tendências, as próximas ameaças. O segundo vertente vai ser ajudar na preparação da União e dos Estados-membros para enfrentar aqueles novos desafios. E o terceiro vertente que também é muito importante é a capacitação, a formação profissional e também reforçar a cooperação internacional. Foi apresentado recentemente o último relatório do Observatório Europeu para as Drogas e traz-nos alguns dados importantes sobre a situação que se vive na Europa, explorando as tendências a longo prazo e as ameaças emergentes. Que aspectos é que destacaria com maior relevância da análise proposta por este relatório? Há várias notícias que estão a surgir em diversas publicações internacionais sobre uma crescente entrada de drogas através dos nossos portos marítimos e de um aumento, de que já falou, da disponibilidade de drogas nos nossos mercados. Olhando para os dados disponíveis neste relatório, quais seriam os principais destaques a fazer em relação à situação que se vive neste momento e quais as tendências do combate que todos temos que travar no sentido de contrariar os efeitos absolutamente nocivos que se anunciam como um grande desafio até para a saúde pública. Exato. Pois, há vários elementos. Os elementos principais são os seguintes. Primeiro, temos uma hiperdisponibilidade de drogas na Europa. Nunca encontramos tanta droga com tão elevada pureza e com preços tão baixos do que acontece hoje. E isso, a razão é simples, é a ultraprodução, como disse a polícia, do lado de países produtores. Por exemplo, quando iniciaram as negociações de paz na Colômbia entre o governo e os Farc, houve um aumento de aproximadamente 35% da produção de cocaína. E, portanto, com o mercado a nível dos Estados Unidos bastante saturado, os produtores, como para qualquer outra mercancia, andam à procura de novos mercados. A Europa é um destes mercados que ficava relativamente à parte daquela grande epidemia de uso de cocaína nos Estados Unidos, mas também de forma sempre mais importante, a Europa está a tornar-se num hub, num ponto de trânsito para logo enviar a cocaína para outras zonas geográficas. Mas a realidade é que a situação atual é que as apreensões de cocaína em 2021 têm alcançado nos 303 toneladas de cocaína nos portos europeus. Isso é um dos problemas.
Mas também a Europa se ha tornado nos últimos 10, 15 anos como um produtor a nível global, mundial, para outras substâncias. Por exemplo, a ecstasy, que é mais bem tecnicamente conhecida como ecstasy, a Europa é primeiro e único produtor mundial e faz exportação daquela substância para Estados Unidos, mas até para a Austrália, para a Nova Zelândia, por exemplo. Isso é dos problemas. Mas também há mais substâncias sintéticas produzidas na União Europeia. De momento, temos as apreensões de laboratórios ilícitos têm aumentado até 440, 450 laboratórios. E há também um aumento da produção de anfetamina e de metanfetamina. Afortunadamente, hoje, de momento, estas substâncias estão produzidas, parece que estão produzidas para exportação, mas já se nota que em alguns países ou algumas regiões, por exemplo, na Catalunha, há índices do início do uso de metanfetamina em alguns subgrupos da população. Isso é. Agora, falando das drogas sintéticas, acho importante também señalar que na Europa temos um sistema de alerta temprana, de alerta rápida sobre as novas substâncias que é muito eficiente, que é único no mundo. E por que é único? É que permite a detecção em tempo real de qualquer apreensão, intoxicação, hospitalização ou morte por causa de uso de uma substância desconhecida. Descobrimos ainda atualmente uma nova substância cada semana que não tinha aparecido nunca no mercado europeu antes. E ao largo dos últimos 26 anos que nós operamos esse sistema, hemos detectado 950 substâncias e daquelas 950, no ano passado são mais de 400 que têm aparecido de novo aqui ou lá em vários lugares da Europa. E um desafio adicional com estas substâncias é que são puramente químicas. A maior parte da produção vem da China e, numa medida um pouco menos importante, da Índia. Há um início começamos a descobrir nos últimos anos, a fazer apreensões de algumas destas substâncias com proveniência da Índia. E uma das dificuldades é a rapidez da aparição daquelas substâncias sobre o mercado e os riscos de intoxicação ou os riscos letais para algumas destas substâncias, e isso requer novos recursos para detectar, mas também para ajudar os Estados-membros a ter um equipamento e as referências para os laboratórios nacionais. E essa vai ser uma das novas tarefas da nossa nova agência. Voltamos a estar numa situação muito idêntica àquela que existia, embora com a devida distância, é evidente, e sendo uma situação com características que temos que salientar diferentes, mas voltamos a estar numa situação de emergência muito idêntica àquela que se atravessava quando surgiu o Observatório Europeu para a Droga. Sim e não. Acho seguramente a realidade, as necessidades estão a evoluir e acho que agora era tempo para a União Europeia a perceber-se de que o problema ha cambiado, ha mudado muito e que surgem novas necessidades. E por que digo isso é que nos últimos 10 anos, como Isabel também sabe, porque tivemos muitos encontros do Parlamento Europeu anteriormente, e em muitos Estados-membros, por acaso não em Portugal, mas em muitos outros, havia aquela ideia que se a droga era heroína injectada, isso acabou, que não é verdade.
mas ficar estabilizado. E então eles consideravam que não havia mais problema. Também com a erupção do problema do terrorismo e também o problema relacionado com as migrações, houve, obviamente, uma reorientação das prioridades nos últimos anos, que tem também concorrido um pouco para abaixar um pouco a capacidade de reagir e de responder a aqueles novos desafios. A parte pela qual digo que não, a situação não é exatamente a mesma que há 30 anos atrás, porque há 30 anos atrás não tínhamos nada, Sim, não sim, sabíamos hoje temos nada. um outro conhecimento, temos uma experiência adquirida, temos E até uma serviços, experiência de intervenção que não exato. tínhamos nessa altura e uma outra capacidade de resposta que é absolutamente incomparável. Mas o nível de alerta e de emergência começa a equiparar-se com outras configurações, como é evidente, porque o tipo de drogas em circulação, a quantidade, o comportamento dos mercados, o comportamento dos consumos é diferente, mas com um incremento que faz com que surja aqui um novo pico de emergência em relação à necessidade de intervenção. Exato, e posso acrescentar dois elementos ou duas ideias que me parecem importantes. A primeira é que hoje temos mais necessidades de ser capazes de detectar de forma imediata ou quase imediata e propor, oferecer respostas também quase imediatas. E o último exemplo é há um mês ou 2 meses houve um alerta na Letônia com 34 ou 35 pessoas que têm falecido com uma substância que estava a circular a um nível muito local, mas enfim, matou 34 pessoas e nós conseguimos ajudar a detectar através do sistema de alerta, mas a etapa seguinte, com a nova agência, vai ser ter uma equipa disponível em permanência para ir a qualquer lugar da União Europeia ajudar os Estados-membros e as equipas locais para identificar, mas também identificar quais são as respostas disponíveis, mas também aquelas que fazem falta. Isso é uma coisa, é muito importante. O tipo de alerta que temos hoje trata-se mais de problemas, primeiro, que acontecem a nível local, mas que podem desenvolver um problema mais importante. E a segunda coisa e sei que é um problema que se discute em muitos países atualmente, há um certo receio porque com aquela alta disponibilidade da droga na Europa, em alguns países há uma discussão, será que a nossa estratégia é má ou é boa? Precisamos mudar de política? Quais são as consequências? E aqui, mais uma vez, na Europa temos uma experiência extremadamente importante, porque na maioria dos casos, como em Portugal, existe um consenso político geral, com algumas pequenas divergências, mas enfim, a nível nacional, existe uma convergência sobre a política que ha dado muito bons resultados nos últimos 22 anos. É só uma coisa. A Sim, é segunda preciso coisa... não voltar atrás, porque há já quem se atreva em apelar a um retorno da criminalização dos consumos, que foi uma política que não foi sucedida, e a descriminalização foi sim um passo em frente para uma melhoria nas condições em termos da resposta ao combate que tem que ser feito e à questão da saúde pública. É preciso não voltar atrás. Exatamente, por isso tomo aquele exemplo, porque um outro elemento positivo e que precisamos usar, e Portugal foi um dos primeiros a fazer, é fazer avaliação das estratégias e das políticas nacionais, mas dentro de uma perspectiva construtiva e de ter um programa e uma ação sustentável.
o que significa que cada vez que se faz uma avaliação externa, e nós tivemos o privilégio de ser convidados a participar no comitê científico para a avaliação a última avaliação da política em Portugal, mas todos os dados que servem para fazer a avaliação da estratégia europeia são os nossos dados e da nossa rede REITOX, de observatórios nacionais. O importante é utilizar essa informação para ver, então, o que funciona, o que não funciona, quais são as novas necessidades, os novos riscos. E para mim é extremadamente importante considerar e pensar hoje nas boas práticas, não só como algo que precisamos identificar e logo reproduzir, mas também identificar, aprender as lições e logo ver como é que a ensinança daquela experiência pode servir para inventar novas respostas para os novos problemas. Porque como a situação é diferente, eu lembro quando recebimos a visita da Sua Excelência, o Presidente da República Portuguesa, no Observatório, há poucos anos, ele fez-me a pergunta, senhor diretor, há mais droga nas ruas, se nota, será que a política portuguesa falhou? E eu disse, não tenho nenhuma razão de pensar isso. É o facto de se ter mais produção fora da Europa e dentro da Europa, obviamente, essa cria uma situação diferente daquela situação há 30 anos, e então, sem pôr em questão os princípios e também os direitos fundamentais, que são a base, uma das bases para as políticas de drogas na União Europeia, também é uma diferença importante em relação com outros países ou outras regiões do mundo, é reinventar para encontrar novas respostas para os novos desafios. Bem, a Agência Europeia para a Droga tem, na sua configuração, constitui uma organização única no género ao nível internacional. E dentro do reforço da missão que lhe é conferida agora com o novo regulamento, terá também funções de cooperação internacional, o que se apresenta neste momento como algo extremamente importante e que pode ser extremamente útil. Quais são as suas expectativas em relação a este novo ponto da missão da agência em termos de cooperação internacional e do reforço desta cooperação internacional? As minhas expectativas são de dois tipos. Primeiro, a modestia. Porque a agência tem um papel importante, sim, mas é um papel de apoio da União Europeia e dos Estados-membros. Então, acho que é a primeira coisa que é importante por dizer. Por exemplo, nós fomos convidados na semana passada, na passada sexta-feira, na reunião mundial organizada online pelos Estados Unidos com o convite para participar na criação de uma aliança global contra as drogas sintéticas. É um grande honor para o Observatório ser convidado junto com mais de 100 países e também só com duas outras organizações internacionais convidadas para falar, que era a Nações Unidas e a Organização Mundial da Saúde. Acho que nesse sentido somos muito pragmáticos, mas temos a capacidade, como já fizemos com uma escala mais pequena, porque tínhamos menos recursos, mas seguramente o caminho nos vai permitir, por exemplo, preparar para Estados-membros algumas análises estratégicas quando tem um diálogo com um país terceiro sobre drogas. Acho é muito importante. Fizemos pela primeira vez quando houve a primeira reunião entre China e a União Europeia sobre droga, e acho que a reação do Conselho da União Europeia
da Comissão e da Presidência da União foi extremadamente positiva. Sim, esse é um passo muito positivo porque vai permitir um diálogo entre a União Europeia e outros Estados ou conjuntos ou grupos de Estados ou organizações internacionais baseada em evidência científica, o que é sempre da maior importância quando se quer ter um diálogo sério, sedimentado e com consequências no futuro. Esta foi a conversa possível, limitada pelo tempo, porque seria uma conversa de horas e horas, com Alexis Gozdil, o diretor do Observatório Europeu para as Drogas, que brevemente será transformado na Agência Europeia para as Drogas. Foi uma conversa muito interessante, com um convidado interessantíssimo que teria milhentas histórias para partilhar connosco. O tempo não o permite, ficamos por aqui. Até à próxima edição das Conversas Vadias. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado.